Bom dia, aula de Geometria Euclidiana para o primeiro semestre do curso de Licenciatura em Matemática no IFCE Campus Juazeiro do Norte. A última aula que a gente teve foi assíncrona e foram os vídeos que foram disponibilizados para tratar do assunto de paralelismo. Como era no período que vocês estavam com a avaliação disponível, a avaliação foi disponibilizada na sexta, né? E essa aula foi disponibilizada anteriormente, mas era referente ao sábado letivo. Então, pode ser que algumas pessoas não tenham ainda assistido às aulas, o que eu sugiro que façam, tá? Com certa urgência. Então, vamos lá. Dentro dessa parte de paralelismo, você trabalha muito a questão de ângulos. Tá? Tanto na situação em que você tem retas paralelas cortadas por uma transversal, que é, vamos dizer assim, a parte inicial do capítulo, quanto na parte de triângulos. Ele toma algumas discussões sobre ângulos em triângulos. Eu destaco dois resultados assim, que são mais relevantes na parte de triângulo. A primeira é que você usa as propriedades de paralelismo para provar que em qualquer triângulo a soma dos ângulos internos, a soma das medidas dos ângulos internos dá 180 graus. A soma dos ângulos dá um ângulo de meia volta. Tá? O ângulo é um elemento geométrico, a medida é um valor numérico, tá? Então, quando você soma valores numéricos, é óbvio que você recebe um valor numérico. Quando você soma ângulos, o resultado é um ângulo. Tá? Tem uma ampliação do teorema do ângulo externo. O teorema do ângulo externo, que é visto lá na parte de desigualdades, é antes da parte de desigualdade, ainda na parte de congruência de triângulos, ele diz que o ângulo externo de um triângulo é maior do que qualquer um dos internos não adjacentes a ele. Tá? Pois nessa parte de paralelismo, a gente consegue mostrar não só que é maior do que qualquer dos ângulos internos não adjacentes a eles, mas que é a soma desses dois ângulos internos não adjacentes a ele. E aí o que a gente vai fazer na aula de hoje, a ideia é resolver alguns exercícios sobre isso. Tá? Eu sei que a gente também não fez exercícios sobre a parte de desigualdade em triângulo, também foi só apresentada assincronamente, não sei nem se existe essa palavra, mas vai, a parte teórica. Mas hoje eu queria focar nisso, e na aula de amanhã a gente pode fazer alguns exercícios sobre desigualdades em triângulos. Tá? Então hoje eu vou focar nessa parte de paralelismo. Estou com um livro aqui, vou precisar também do arquivo digital para poder apresentar o enunciado das questões para vocês. Né? Só um minuto. A parte de paralelismo é o capítulo 5 do livro de vocês. Tá? Eu vou escolher algumas questões aqui que eu acho interessantes para a gente poder começar a discutir. Tá? Bom, vou começar pela questão 133. Questão 133. Se a gente tiver com o livro e quiser ir acompanhando, essa questão está na página 67.
fazer logo a figura aqui, que a gente já discute. Você tem duas retas, que ele indica por A e B, e que, embora pareçam paralelas, é importante ele dar certeza disso. Então, lá no enunciado, você tem esse símbolo aqui, A, duas barras, B. Isso diz que a reta A é paralela à reta B. E o que ele quer saber é quanto é alfa mais beta menos gama, onde alfa, beta e gama são ângulos formados quando uma transversal intersecta essas duas paralelas. Você tem esse ângulo aqui que a medida é alfa, você tem esse ângulo aqui que a medida é 70 graus, você tem esse ângulo que a medida é beta, e você tem esse ângulo que a medida é gama. Bom, no livro, ele destaca uma série de pares de ângulos que ele dá denominações. Por exemplo, esses ângulos aqui, que estão, vamos dizer assim, na mesma posição, e que a gente sai de um e chega no outro, deslocando paralelamente o ângulo, ele chama de ângulos correspondentes. E aí se mostra que quando você tem retas paralelas intersectadas por uma transversal, os ângulos correspondentes têm a mesma medida. Então, no caso aqui, o alfa e o beta tem que ter a mesma medida. O gama que está aqui tem que ter a mesma medida desse outro, que é o correspondente. Aí, ângulos que estão de um lado da transversal e de outro lado, ele chama de alternos. Por exemplo, esse daqui e esse são alternos, e como estão entre as paralelas, alternos internos. Esse daqui que está à direita da transversal, e o tá aqui, esse daqui, que está à direita da transversal, e esse daqui que está à esquerda, são alternos, só que estão na região externa, as paralelas, então alternos externos. E os ângulos alternos, a propriedade que ele tem é que eles têm a mesma medida. Tá? Mas, via de regra, ao invés de ficar decorando aquela nomenclatura é muito mais importante na hora que você quer explicar aquilo que você está falando, é entender que quando você tem várias retas paralelas, podem ser 100 retas paralelas, que a gente chama de um fecho de paralelas. Quando uma reta intersecta uma delas, ela acaba intersectando todas as outras 99. E os ângulos que são formados com uma delas se repetem em todas as outras 99. E você pode entender como é que você usa essas propriedades de paralelismo, simplesmente visualizando como eu estou mostrando aqui, que um ângulo ele pode deslocar e encaixar perfeitamente no ângulo que está na mesma posição. E aí, com isso, você consegue movimentar os ângulos e aproximar. Porque quando você aproxima os ângulos, você consegue ter resultados mais satisfatórios. Por exemplo, sobre beta e gama, eu sei que eles, do jeito que estão aqui, a soma deles é 180. Sobre alfa e 70, que também estão próximos, eu sei que são ângulos opostos pelo vértice. A gente já tinha visto antes que ângulos opostos pelo vértice medem tem mesma medida, tá? São congruentes. Então, vamos lá. A princípio, para calcular essa expressão, eu precisaria descobrir qual é o valor de cada ângulo desse. Tá? Então, o alfa já vem da ideia de oposto pelo vértice. Né? Então, alfa é igual a 70. E a justificativa é que você tem aqui ângulos opostos pelo vértice. Alfa e beta são ângulos correspondentes. Vocês têm a mesma medida também. Então, aqui o alfa e o beta são correspondentes. Então, isso me permite concluir que beta é igual a alfa, que por sua vez eu já sei que vale 70. Então, beta também vale 70.
A beta mais gama completa meia volta. Então, se beta é 70, o gama é o suplemento, é o que falta para dar 180 graus. Então, isso aqui já me permite concluir que o gama vai ser a 110 graus. E aí, no caso, eu posso substituir os valores aqui. Então, você vai ter alfa igual a 70, beta igual a 70 e gama igual a 110. O que vai fazer essa expressão ficar 140 menos 110, valendo 30 graus. Tá? Então, esse é o primeiro exercício, cujo objetivo é identificar propriedades que tem entre os ângulos, que a transversal forma uma paralela e com outra paralela. Tá? Trabalhar essa parte. Alguma dúvida, alguma pergunta nesse primeiro problema? Não, isso aí foi mais tranquilo. O Jacó está perguntando sobre a disponibilização das notas das provas. Bom, aí vai demorar um pouquinho, porque eu vou precisar ler cada resolução de cada um. Então, se vocês acharam difícil fazer cada questão uma vez, eu vou ter que ler cada questão e eu pedi que vocês escrevessem, porque eu quero entender o raciocínio que vocês estão tendo. Sei lá, 20 ou mais vezes. Então, vai demorar. Tá? Espero aí pelo menos uma semana para poder corrigir. Pode falar, Jacó. Desculpa interromper o raciocínio, professor. O senhor passa duas provas para obter a nota da V1, né? Duas provas para ter uma nota. Precisa ter pelo menos 2 avaliações, né? É dividido por 2 e tem a nota, não é isso? Isso, soma e divide por 2. Sei bem se aquilo que eu passei para vocês pode ser considerado uma prova, né? Mas, como se acabava tendo acesso à pesquisa em um tempo maior, está mais para um trabalho. Professor, Pois não. o senhor vai corrigir alguma questão que passou na prova, ou comentar, principalmente aquela 6, que foi muito difícil? Vou, mas a sexta, eu quero comentar quando eu conseguir avançar um pouquinho mais no conteúdo, porque aí eu vou ter outras ferramentas para resolver a sexta questão, tá? Ok. E, assim, eu normalmente comento questões depois que eu corrijo, porque aí eu vejo se uma questão que, por exemplo, todo mundo acertou, não vale a pena comentar. Mas uma questão que muitas pessoas tenham errado, aí é importante conversar com a turma e até discutir o erro que foi cometido, tá? Professor, eu não sei se a Alice está com algum problema no microfone, ela deixou uma pergunta no chat, se tem alguma demonstração que justifique as propriedades desse caso. Eu acho que era em referência ao exercício anterior. Tem, o capítulo 5, ele trata de toda a parte de demonstração até chegar nesses resultados, tá? Existe um axioma, que é chamado de axioma da paralela, e aí tem as demonstrações lá. Você precisa não só assistir o vídeo, mas você precisa ler, né? Bom, próxima questão que eu vou propor é a questão 151. Tá? Vou fazer a figura. Como os enunciados são bem curtos dessas questões, eu acho que não vale a pena ficar apresentando o livro, não. Eu faço a figura e já comento com vocês. Como vocês têm o arquivo do livro, se quiser ir acompanhando pelo arquivo, tranquilo. Então, a questão 151, ele pede para você determinar valores de x e de y, e a única informação que ele te dá é que uma reta R é paralela a uma reta S. E aí você tem figuras, tá? Você tem aqui, tem a figura, tem uma reta R, você tem uma reta S, e você tem duas transversais. Uma primeira transversal, que forma uma reta R, um ângulo
ângulo de 70 graus. Uma segunda transversal que forma com as paralelas. A paralela a reta é um ângulo Y ou gama, sei lá. E aqui 3x e 4x. Tá. Bom, quanto mais retas tiver o problema, mais complicado ele pode ficar. Tá. Mas a ideia é, pode ter 10 retas paralelas e 20 transversais. Em cada etapa, você vai usar 2 paralelas e uma transversal, como tinha no problema anterior. Então, como só tem 2 paralelas, eu não tenho nem o que pensar, vou trabalhar com RS. Agora, eu preciso saber se eu vou usar essa transversal, que está à esquerda, ou essa transversal, que está à direita. Tá? Eu tenho que começar utilizando uma delas. Alguma tem vantagem em relação à outra? Você acredita que tenha? E por quê? Que vantagem seria essa? Esse 4x mais 3x é correspondente ao 70. A transversal da esquerda ela tem uma vantagem que ela tem um ângulo conhecido, tá? Um ângulo que tem a medida conhecida. A da direita, ela forma um ângulo Y com uma paralela e um ângulo 3x com a outra. Então, se eu fosse tentar trabalhar com a paralela da direita, eu ia até conseguir montar uma equação, só que seria uma equação com 2 incógnitas. Mas, mesmo assim, eu vou só discutir. A transversal é uma reta, então eu posso prolongar aqui, tá? E aí, esse ângulo 3x, que é formado pela transversal e pela reta S, correspondente dele estaria aqui, ó. Então, esse ângulo aqui é medir 3x. E aí, o que a gente vai ter é que a soma desses dois dá meia volta. Então, eu conseguiria montar uma equação falando de x e de y. Tá. Desenhar aqui sempre em preto, fica melhor de visualizar. Já se eu for usar a transversal da direita, da esquerda, eu tenho que tomar um cuidado. Eu não posso comparar, por exemplo, o 4x com o 70, porque tem que ser ângulos formados pelas paralelas e pela mesma transversal. Por exemplo, se eu quiser movimentar o 4x aqui, ó, ele não vai encaixar nos 70 graus, porque ele não está sendo formado por uma transversal e por uma paralela. Está sendo formado por 2 transversais. Então, o ângulo que eu vou movimentar é esse daqui, ó, 4x mais 3x. Então, esse ângulo de 7x, eu posso transportar, ó, e encontrar que ele vai ser correspondente dos 70 graus. Tá? Então, essa informação eu vou anotar aqui. O 4x mais 3x, ele tem a mesma medida dos 70 graus. E ao fazer isso, eu estou trabalhando com as paralelas e com essa primeira transversal. Então, eu vou chegar aqui, 7x igual a 70 graus. Portanto, o x vai ser 70 graus dividido por 7. E aí você vai encontrar que o x é 10 graus. Ao descobrir o valor de x, você passa a ter mais informações no problema, porque tudo que dependia de x agora passa a ser conhecido. Por exemplo, eu sei que esse ângulo é de 30 e sei que esse ângulo aqui é de 40. Então, substituir o x por 10 graus. Tá? Isso aqui vai medir 30 graus e esse daqui vai medir 40 graus. Agora eu passo a utilizar a outra transversal. Por quê? Porque é a outra transversal que forma com a reta R o ângulo Y. Então, não tem como eu descobrir Y se não for trabalhando com a outra transversal. Então, eu esqueço essa daqui por enquanto e trabalho agora com as 2 paralelas e com essa transversal da direita. Então, esse ângulo aqui, ó, de 30 graus... O correspondente dele é esse aqui, ó. Então, esse ângulo aqui
também vai medir 30 graus. E aí o que eu vou ter agora é que, se esse ângulo mede 30, o Y vai medir o suplemento de 30, né? O que falta 30 para completar meia volta. Então, o Y vai ser de 150 graus. Ou, se você quiser montar as equações, né? Y mais 30 graus vai ser igual a 150 graus. Y, portanto, 150 não, 180, meia volta. Y, portanto, vai ser 180 menos 30. Y vai ser igual a 150 graus. Tá. E com isso o problema está resolvido, porque eu encontrei o que era pedido, o valor de X e o valor de Y. Que nem sempre é a resposta final do problema, tá? O problema pode ter 10 incógnitas e a pergunta dele não ser qual o valor de nenhuma delas. Mas aí talvez você precise encontrar algumas delas para poder responder o que o problema pede. Então isso é o que você vai ter que trabalhar constantemente com o seu aluno, dele identificar informações, dele ver no problema o que é que ele pode usar da parte teórica, mas ele não perder de vista o que é que o problema quer, o que é pedido dele, tá? Porque só quando ele encontra o que é pedido é que ele realmente terminou a questão. Tá bom? Uma coisa que surge em alguns problemas aí, que eu vou destacar para vocês, é que eu disse que pode ter 20 transversais e 40 paralelas. Você sempre vai usar esse kit de 2 paralelas e uma transversal. Só que é importante que essa transversal intersecte as 2 paralelas. Se por acaso ela não intersectar, você tem que prolongar. Se ficar só um trecho que não está cruzando as 2 paralelas, você não vai poder utilizar os ângulos de uma levando para a outra. Se, por exemplo, essa reta parasse bem aqui, ó, e eu te desse outro ângulo aqui, eu teria que continuar para poder ter a reta intersectando pelo menos 2 paralelas. Tá? Então, eu vou fazer o problema 152, o problema seguinte é esse daí, porque ele te abre algumas estratégias que você pode utilizar para resolver problemas como esse. Tá? Então, a próxima questão é a questão 152. Questão 152, ela diz, calcule o valor de x, então x é o que eu quero, sendo a reta R paralela à reta S. E após esse enunciado, você tem uma figura. Essa figura aqui. Esse ângulo é de 40 graus, esse ângulo é de 112 graus, esse ângulo, a medida é chamada de x, e as retas R e S são essas daqui. Então, perceba o que acontece aqui. Ó. Você tem 2 paralelas, só que essa transversal ela não vai até a paralela de baixo. Então, uma estratégia poderia ser continuar. E ao continuar, vai aparecer um triângulo. Então, a gente pode ter que trabalhar com esse triângulo que vai aparecer. Ou pegar essa transversal aqui, ó, e continuar. E aí vai aparecer um triângulo. E aí talvez a gente precise trabalhar com esse triângulo. Então, ou continua as transversais, ou então a gente joga mais paralelas na figura. Como assim?
Pega esse ponto aqui, onde as transversais estão se intersectando, e eu jogo uma paralela aqui, ó. Quem é que garante que vai existir uma paralela por esse ponto? O axioma da paralela. Tá? No capítulo lá, se você tem uma reta e um ponto fora dela, existe uma única reta que passa por esse ponto e é paralela à reta dada. Então, ele garante não só a existência, mas a unicidade também. Então, eu vou começar, a princípio, trabalhando com essa ideia de traçar mais uma reta paralela. Então, por esse ponto, eu vou traçar uma reta aqui, uma reta T, e vou informar que essa reta T é também paralela à reta E. Com isso, a gente vai ficar com duas paralelas cortadas por essa transversal. Duas paralelas cortadas por essa transversal. Aí você vai ter que pensar em qual conjunto de paralelas e transversais você vai começar. Fala, Cícero Lucas. Professor, daria para usar o teorema dos bicos? Dá. O teorema dos bicos, na verdade, é um resultado que surge disso que a gente está fazendo aqui, de você traçar mais retas paralelas. Tá? Então, sempre que a gente conseguir uma ideia que dê para utilizar, eu prefiro a ideia do que ter que memorizar mais um teorema. Tá? Mas o teorema dos bicos vem dessa ideia que a gente está fazendo aqui. Você prova o teorema dos bicos dessa maneira. Teorema dos bicos, para quem não assistiu os vídeos, você tem um feixe de retas paralelas, você tem uma linha poligonal que sai percorrendo de uma paralela para a seguinte. Aí o que o teorema dos bicos diz é que os ângulos que estão voltados para um lado, a soma dos ângulos que estão voltados para um lado vai ser igual à soma dos ângulos que estão voltados para outro lado. Ângulos formados por essa linha poligonal. Então, no nosso caso aqui, do lado direito você tem o x e o 40. A soma do x com o 40 vai ser igual à soma dos ângulos que estão para a esquerda. Só tem um, que é o 112. Então, se escreve que x mais 40 é igual a 112. Só que isso só faz sentido se você tiver visto a demonstração do teorema do bico. Se você não viu, alguém vai perguntar, mas por que é isso, professor? Aí você diz, porque é. Não é porque é. É porque tem no livro. Não, você pode até dizer, se é algo que precisa de argumentos muito pesados que o aluno não vai entender, você diz, tem uma demonstração para isso, mas ela exige alguns conhecimentos que você ainda não tem. Seja honesto. Ou então você diz, no momento eu não estou sabendo, eu não me recordo por que isso é verdade, mas eu vou pesquisar e vou sugerir onde é que você pode encontrar a demonstração disso. Nunca, assim, se você quer ser um bom professor, jogar com a verdade é sempre a melhor saída. Por exemplo, se você comete um erro durante a aula e você percebe esse erro, ficar calado para que o aluno não ache que você é perfeito, que você acerta sempre, eu acho que não é uma boa estratégia. Alerta o pessoal, errei aqui. Alguém tinha percebido o erro? E aí você dá até liberdade para que o próprio aluno, quando ele perceber alguma vez que você errou, ele falar. Tá? Então, no caso, usar o teorema do bico sem ter entendido a demonstração, sem saber por que é verdade, eu acho que é o pior caminho. Bom, o que a paralela vai me ajudar? A paralela vai me ajudar porque esse ângulo aqui, eu vou pintar de vermelho, e esse daqui, eu também vou pintar de vermelho, eles são ângulos alternos internos, formados pela mesma transversal quando intersecta duas paralelas. Então, eu vou poder garantir que esse ângulo aqui, até fazer uma nova curvatura para falar dele, que esse ângulo ali, ele vai medir 40 graus. Da mesma forma, esse ângulo que eu vou pintar de azul,
Se eu achar um pincel azul, esse daqui, ó, e esse daqui, eles também são formados pela mesma transversal quando intersectam duas paralelas, são alternos e internos. Ah, mas você não tinha falado da ideia de transportar? Tá, a ideia de transportar daqui o X vem para cá. Aí esse X com esse daqui vão ficar alternos, vão ficar opostos pelo vértice, né? Como se você pudesse rebater do outro lado. Então isso aqui vai ser X. E aí você passa a visualizar que o X mais o 40 dá o ângulo total, que é de 112. Aí passa a fazer sentido, porque é que X mais 40 é igual a 112. E aí você vai encontrar que o X vai ser 112 a menos 40. X, portanto, vai ser igual a 72 graus. Então, essa é a medida de X. Bom, de novo, usando a estratégia de traçar mais uma paralela. Com que objetivo? Que as transversais passem a intersectar duas paralelas e eu possa trabalhar com a propriedade que aqueles ângulos correspondentes, alternos, colaterais possuem. Outra estratégia, que é o que a gente vai discutir agora. Se as transversais não estão intersectando as duas paralelas, eu posso prolongar as transversais até que intersectem, para que eu possa trabalhar com o que foi dito. Essa é a segunda maneira que a gente vai discutir agora sobre o mesmo problema. Tá? E quanto mais maneiras você souber resolver um problema, melhor. Tá? Porque não é que... qual é a diferença, professor, se eu sei fazer de uma forma e outro sabe fazer de 5 maneiras diferentes? A gente está na mesma condição, tá? Não. O fato dele saber fazer de 5 maneiras diferentes demonstra que ele tem muito mais conhecimento sobre o assunto e que tem muito mais ideias que podem resolver não só esse problema, mas outros, enquanto você está restrito a uma ideia só. Tá bom? Então, sempre que for possível resolver um problema de mais de uma forma, tente resolver. Tá bom? Então, vamos lá. Alguma pergunta sobre o que a gente discutiu aqui? O Cícero Pereira diz, então, no caso, não tem só essa maneira de fazer? Bom, essa é a pergunta que muitos alunos vão fazer, que se você for inteligente e honesto, na maioria das vezes você vai dizer, não sei. Quando alguém te pergunta, só tem essa forma de fazer? Eu normalmente digo, não sei. Eu sei que essa tem. Se existem outras, eu não pensei. Porque dizer que só tem essa é muito pedante da sua parte. É como se você já tivesse percorrido todas as outras ideias possíveis e tivesse certeza que nenhuma delas vai dar certo. Quando você só sabe fazer de uma forma. Por exemplo, eu só sei fazer pão de uma maneira. Aí alguém chega e pergunta, pão só se faz dessa forma? Aí você diz, como é que só se faz dessa forma? Você tentou todas as outras formas? Claro que não, porque tem uma infinidade de maneiras de você tentar fazer pão. Como é que você tentou todas para poder dizer que só aquela que dá certo? Só essa que eu sei. Então, quando o aluno levantar o braço e perguntar, professor, só dá para fazer desse jeito? Você diz, não sei, você conseguiu fazer de outro? Porque se ele tiver tido uma outra ideia, a ideia é incentivar ele a falar, e pode ser que essa ideia dê certo. Tá bom? Eu vou apagar aqui a questão e vou voltar a discutir, só que agora usando uma outra ideia. E, assim, tem alguns professores que, quando vão resolver um problema, eles puxam a ideia sem falar como é que essa ideia surgiu.
lá, o cara viu que aquele problema dava para fazer de dois jeitos e apresenta para o aluno, dá para fazer dessa forma e dá para fazer dessa outra. E joga assim para o aluno, tá aqui as duas formas mágicas de fazer o problema. Não é bem assim. Porque senão dá a falsa impressão ao aluno que ele só precisa entender o que você está explicando e não ter ideias de fazer o problema. E a ideia é que ele desenvolva a ponto dele mesmo poder tirar formas de resolver. Tá? Então, no problema anterior, eu tracei uma paralela porque as transversais não estavam intersectando duas paralelas. Então, isso foi que me levou a traçar uma paralela por aqui. Fazer com que as transversais intersectem duas paralelas. Essa não é a única maneira disso acontecer. Por exemplo, reta não termina aqui, reta é algo infinito. Então, eu poderia prolongar essa reta aqui, ó, o tanto que eu quisesse. Ou o tanto que eu pudesse. Porque tem a limitação de onde eu estou desenhando. Tem o final da lousa. Mas, o tanto que eu precisasse, eu poderia prolongar essa reta. Até que ela intersectasse as duas paralelas. Quando ela intersectasse as duas paralelas, pelo menos eu tenho uma agora para trabalhar o paralelismo. Alguém poderia dizer, eu vou prolongar a outra também. Tranquilo, você prolonga. Agora, quando você tem uma, a ideia é usar o paralelismo. Né? Então, esse ângulo aqui, formado por essa transversal e pela reta S, é correspondente a esse daqui, formado pela mesma transversal e por outra paralela. Então, esse ângulo aqui é X. Esse ângulo e esse são opostos pelo vértice. Aí alguém vai e diz, mas por que o senhor está fazendo isso? Porque os ângulos estão separados. Enquanto eles estiverem separados, eu não consigo tirar conclusão nenhuma. Então, eu preciso fazer com que eles se aproximem para eu poder ver que dois dão meia volta, ou que um ficou oposto pelo vértice ao outro, ou que eles caem dentro de um triângulo, e isso vai me permitir usar um resultado que se fala nesse capítulo, que é que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. E com isso, eu tenho, a partir de agora, o X é um ângulo interno do triângulo, o 40 também é, e o 112 não é interno, mas é o que a gente chama de ângulo externo do triângulo. Não só pelo fato de estar fora, mas é um ângulo que é formado por um lado e pelo prolongamento de outro lado. Então, daqui eu teria dois caminhos. Ou eu uso o resultado que a gente conversou, esse ângulo externo ele vai ser a soma dos dois internos que não estão adjacentes a ele. Esse que está adjacente eu não falo. Ou faz outro percurso. Qual é o outro percurso? Tenta descobrir quanto é o terceiro ângulo interno do triângulo, para que você possa somar e dizer que está 180 graus. Então, se aqui é 112, aqui é o que falta para completar a meia volta. Está faltando quanto ao 112 para chegar em 180 graus? (68). 68. Aí você pode usar agora. Então, agora, nesse triângulo, a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Aí você vai 40 com 68, 108. Então, aqui tem que ser o que falta para fechar. Se eu já tenho 108, então o X aqui tem que ser 72. 72 graus. Então, X igual a 72 graus é a resposta. Agora, o que é que você precisa dizer para o seu aluno? Que se ele só colocar o 72 aqui, não é a melhor maneira dele registrar a ideia dele. Por quê? Porque você vai perguntar, sim, chegou a 72 como? Professor, o senhor sabe que se somar os três... Sim, mas a prova não é sobre o que eu sei, é sobre o que o aluno sabe. A prova é o momento em que o aluno tem a oportunidade de mostrar o que ele sabe. E tem aluno que vai fazer a prova tentando esconder as deficiências dele.
tentando esconder que ele não sabe fazer determinada conta. Aí ele para a conta e chega no resultado final, assim. Bom, é a oportunidade de você mostrar o que sabe. Se você não mostra, não tem pontuação que eu ali dá. Então, no caso, você argumenta para ele, escreva que nesse triângulo a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus, aí escreva a expressão x mais 40 mais 68 igual a 180 e resolva a equação, que aí você está mostrando conhecimento. Tá. Se por acaso você trabalhasse com essa outra aqui, queria acontecer que você pegar o 40 e trazer para cá. Aí você criar um outro triângulo que ia ter o x, o 40 e o suplemento do 112. Não ia ser um triângulo igual a esse daqui, porque ele ia dar um princípio aqui maior. Mas ele vai ser o que a gente mais na frente vai dizer que é um triângulo semelhante, tem os mesmos ângulos, só que está numa escala maior. Então, tanto faz prolongar essa transversal ou prolongar essa outra aqui. Só que, de novo, quando algum aluno aprende algo por conta própria, isso tem muito mais valor do que quando ele simplesmente entende aquilo que você fala. Se você explica prolongando essa transversal, se o aluno perguntar, professor, e se eu prolongasse a outra? Aí você diz, prolongue e veja se dá certo. Deixa ele tentar. Porque é muito comum o professor querer que o aluno pense sempre da maneira dele. E aí, quando o aluno tem uma outra ideia diferente da que ele teve, o professor diz, não, por aí não dá certo, não. Às vezes dá. Então, se ele teve uma outra ideia, você não tem certeza se essa outra ideia dá certo, e ele pergunta, professor, e se eu fizer isso? Você diga, faça, veja se dá certo. Depois você mostra. Então, estimula que ele não seja simplesmente uma pessoa que repete aquilo que os outros mandam, que é uma queixa muito grande que se tem da escola. O professor explica como faz e pede para o aluno repetir. E o aluno não é robô para simplesmente estar repetindo as coisas. Então, a ideia é que a escola não seja um local onde o aluno vá só repetir algo que alguém disse que era para fazer daquele jeito. Mas é que ele entenda as ideias que estão sendo discutidas e que, a partir dessas ideias, ele possa ter suas próprias ideias para resolver determinadas situações. É fácil? É não. Mas se fosse fácil, a gente não tinha que gastar tanto tempo. Por exemplo, quando eu passo um mês dando aula e o aluno chega para mim e diz, professor, vai ter revisão para a prova? Quando eu estou num dia assim, com um humor meio sarcástico, eu digo o seguinte, você acha que se eu conseguisse explicar tudo que eu levei um mês para explicar em um dia, eu não tinha feito isso em um dia e deixado o resto do mês livre para vocês? Tá? Então, quando diz, explica tudo que foi visto até agora numa revisão, é impossível. O que às vezes acontece é que o professor quer que os alunos fiquem com nota melhor, e aí ele faz uns exercícios parecidos com os exercícios que tem na prova, e muitas vezes isso não resolve. Às vezes até aumenta a decepção do professor, porque ele diz, eu fiz da prova com os mesmos exercícios que eu fiz na sala, e os alunos não conseguiram fazer. Bom, vamos lá. Vou pegar agora algumas questões que envolvem triângulos e ângulos, para a gente usar esses dois resultados aliados a outros que a gente já tinha. Um resultado muito forte que a gente tinha era o teorema do triângulo isósceles. Se você tiver um triângulo isósceles, os ângulos da base têm a mesma medida. O que a gente não sabia ainda era que medida era. Só quando a gente conhecia a medida de um, a gente descobria do outro. Tá? Mas agora a gente vai poder ter mais ferramentas para trabalhar com ângulos em triângulos. Então, vamos lá, deixa eu escolher uma questão aqui.
A questão 172. Questão 172, ela te mostra 4 retas. Primeira reta, uma segunda reta, uma terceira reta e uma quarta reta. E ele destaca a medida de alguns ângulos formados entre 2 retas. Um que ele diz que a medida é M, outro que ele diz que a medida é 3M, outro que a medida é 4M e outro que a medida é X. E o enunciado diz, na figura, calcule X em função de M. Calcule X em função de M. O que é isso, calcular X em função de M? É obter uma igualdade onde você diz X é igual a uma expressão e essa expressão envolve o M. Ou seja, você consegue estabelecer uma relação de modo que se você souber quem é o M, você calcula o X em função daquele valor. Aí algumas pessoas, quando vêm daqueles exercícios com retas paralelas, começam a querer fazer isso aqui. Ó. Daqui esse ângulo vai ser o mesmo desse daqui. Por quê? Está aqui a transversal, Eduardo. Esse ângulo aqui e esse daqui estão na mesma posição. Quem foi que disse? Isso só é verdade se a transversal estiver intersectando 2 retas paralelas. Essas retas aqui não parecem paralelas. E mesmo que parecessem, você tem que ter certeza. Se o problema não diz que 2 retas são paralelas, você precisa provar para poder considerar isso como verdadeiro. Então, esse ângulo e esse daqui, eles são ângulos correspondentes, mas ângulos correspondentes só têm mesma medida quando a transversal intersecta 2 paralelas. E aqui eu não tenho certeza que se tem retas paralelas. Então, eu não posso usar isso. Mas tem triângulos, né? Vou dar nome aqui aos pontos, só para a gente poder discutir um pouquinho. Então, vou chamar esse ponto aqui de A, esse ponto aqui de B, esse ponto de C, esse ponto de D e esse ponto de E. Então, você tem 2 triângulos, o ABC e o CDE. Começa por onde? Começa olhando se tem alguma coisa de um triângulo que relacione ele com o outro. Tem ângulos opostos pelo vértice. Exato. Então, esse ângulo aqui, ó, que eu estou pintando em vermelho, e esse outro, eles são ângulos opostos pelo vértice. Então, a medida de um é igual ao do outro. E que medida é essa? Por enquanto, eu não sei. O que é que esse ângulo 3M, ele é do triângulo CDE? Adjacente. Do triângulo. Externo. Ele é um ângulo externo desse triângulo. Por que ele é um ângulo externo desse triângulo? Porque ele é formado por um lado e pelo prolongamento de outro. Aí o que é que eu sei de um ângulo externo? De um triângulo. Que ele é a soma dos ângulos internos não adjacentes. Sei. Ele é a soma desses 2 ângulos internos que não estão ao lado do externo. Então, se a soma desses 2 tem que dar 3M, quanto é o ângulo vermelho? 2M. 2M. Mas não é simplesmente colocar 2M aqui. É registrar aquilo que eu falei. Se você está registrando escrevendo, então você teria que escrever. Perceba que 3M é um ângulo externo do triângulo CDE. Com os ângulos internos não adjacentes tem que dar 3M, se um mede M e o outro mede 2M.
Algumas pessoas preferem montar a equação do que escrever. Aí fica de cada um. Aí monta a equação. Percebe que 3M é o externo do CDE. Logo, aí chama isso aqui de um A. A mais M igual a 3M. Aí isola o A. A igual a 3M menos M. A igual a 2M. Você escolhe o caminho que você vai seguir. Mas o que eu quero agora é destacar. Se esses são opostos pelo vértice e você descobriu que um é 2M, o outro também vai ser. Então, perceba que esses ângulos aqui, ó, eles são importantes, porque ele pega a informação de um triângulo e joga para o outro. Por que é importante levar a informação para o outro triângulo? Porque o outro triângulo é que tem o X. Então, quanto mais informações tiver naquele triângulo que tem o X, melhor. Aí, olhando agora para o triângulo ABC, o que é que eu posso usar no triângulo ABC? O X é aquele. O ângulo externo de novo, 4M. O ângulo externo de novo. 4M é formado por um lado do triângulo e pelo prolongamento de outro. Então, esse ângulo é externo do triângulo ABC. Se esse ângulo é externo do triângulo ABC, ele é igual à soma dos dois internos não adjacentes. Então, x mais 2m tem que dar 4m. Quem é o ângulo que, se eu somar com 2m, dá 4m? 2M. 2m. E aí você descobre o valor de x. E aí, de novo, não é só botar o 2m lá. É registrar aquilo que eu estou falando. Então, eu usei três coisas aí. Na verdade, duas. Aqui, um ângulo externo de um triângulo é a soma dos dois internos não adjacentes. Usei duas vezes. No 3M em relação ao CDE e no 4M em relação ao ABC. E usei que ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Duas pequenas frases que podem ser memorizadas por quem quiser. Mas não é só memorizar esses resultados, é saber como é que você usa eles. Vou fazer agora a questão 184, tá, do livro. Questão 184 diz assim: na figura, o segmento AB é congruente ao AC. AB é congruente ao AC. AE é congruente a AD. AE é congruente a AD. Calcule a medida do ângulo CDE. Não quero saber quanto é que mede o ângulo CDE. Dado que o ângulo BAD mede 48 graus. E aí você tem uma figura. A figura que você tem é essa daqui. A, B, C. A, D, E. Detalhe, quando a figura está pronta, surgem algumas dúvidas. Por exemplo, parece que esses três pontos estão alinhados, mas nem sempre três pontos estão alinhados. Aí gera dúvida. Será que esses dois segmentos aqui, o BD e o DC, eles estão realmente alinhados ou tem uma quebra entre eles que não é perceptível? Mudança de direção.
Então, muitas vezes a pessoa faz a figura, mas precisa que no enunciado seja deixado claro algumas coisas sobre a figura. Por exemplo, eu podia ter descrito como é que a figura é feita. Eu podia ter dito, na figura ao lado, temos um triângulo ABC, sendo D um ponto do lado BC e E um ponto do lado AC, tal que AD é congruente a AE. Então, quando você fala que na figura você tem um triângulo ABC, você está dizendo que isso aqui ó, é um segmento só, que isso aqui é um segmento só, e não a junção de dois segmentos que podem não estar na mesma direção. Tá? Mas, de novo, a figura é feita desse jeito. Você tem um triângulo ABC, aí você pegou um ponto D sobre BC, e um ponto E sobre AC, tal que isso aqui acontece. Aí vamos lá, vou jogar na figura as informações que o problema fala. Ele diz que esse segmento aqui, ó, AB, ele é congruente a esse segmento aqui, ó, AC. Por que eu estou usando essas linhas? Eu não podia ter marcado só o AB aqui, podia. Só que o AE, ou melhor, o AC, tem um ponto entre eles. Se eu botar os dois traços aqui, alguém pode olhar e achar que é só sobre o AE que eu estou falando. E é sobre o segmento todo. Então, essas linhas, às vezes, são utilizadas quando você quer falar de um segmento todo que tem alguns pontos intermediários. Tá. Além disso, o AE é congruente ao AD. Então, essa medida aqui, AD e AE, são congruentes. Diz que o ângulo BAD mede 48 graus. BAD, esse ângulo aqui, 48 graus. E quer saber o ângulo CDE. CDE, esse aqui, CDE. Então, esse é o ângulo que eu estou querendo saber. Aí dá uma letra para ele, sei lá, de alfa. Então a pergunta é: quanto é que mede alfa? A figura tem triângulos. Quantos? Três. Tem mais. 3. 4. Tem mais do que 4. Tem 6. Tem 6. Esse, ó. 1, 2, 3. São os 3 menores. Só que quando eu junto esses dois, formam 4 triângulos. E quando eu junto os 3, formam um quinto triângulo. Onde é que está o sexto? Eu que contei um 2 vezes. Hein? Eu contei um 2 vezes. Ah, então são 5 triângulos. Tá? 1, 2, 3. Quando eu junto esses dois, formam um quarto triângulo. Quando eu junto os 3, formam um triângulo. Se eu juntar esses dois, não dá triângulo, dá um quadrilátero. Então são 5 triângulos. Tá? Bom, e aí eu começo por qual agora? Por aquele que tiver mais informações, por aquele que te permitir usar algum resultado que você viu na parte teórica. E aí, o que é que a gente pode usar da parte teórica para ter mais informações no problema? A gente vê um triângulo. Não escutei, cara. A gente tem o triângulo ABC. Aí os ângulos da base são iguais. Aí tem o triângulo ADE, que também é isósceles. Os ângulos da base dele também são iguais. Isso. Perceba que tem triângulos isósceles e que a gente sabe um resultado sobre ângulos em triângulos isósceles, né, que é o teorema do triângulo isósceles. Então, o triângulo ABC é isósceles. Pelo teorema do triângulo isósceles,
esse ângulo aqui e esse tem a mesma medida. Que medida é? Não sei. Se eu quiser, eu posso até dizer que é uma medida X, sei lá, Y. X. Se um for X, o outro é X também. Mas tem outro triângulo isósceles, do ADE. Então, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, os ângulos da base, tem a mesma medida. Que medida? Não sei. Mas se você disser que a medida de um é Y, a medida de outro também é Y. Aí, isso que você está fazendo é muito mais lógico do que a pessoa chegar e dizer: eita, eu vou chamar esse de A, esse de B, esse de C, esse de D, esse de E, esse de F. Aí sai jogando um monte de letras, um para cada ângulo. E aí você cria muitas incógnitas. Trabalhar com muitas incógnitas é complicado. Então, quando é que você trabalha, quando é que você cria uma incógnita? Quando você tem alguma propriedade que fala daquele ângulo, ou quando você percebe que aquele ângulo é importante para o que você quer. Então, não é pegar todos os ângulos e sair atribuindo letras para eles. O ângulo dele é 90. Por quê? Por que é que o ângulo dele é de 90? Parece, sim, parece, pode ser 89,5. 89,5. Por falar nisso, professor, sempre que for para um ângulo, por falar nisso, sempre que um ângulo for de 90 graus, ele tem que ser especificado na questão, ou então vir com aquele formatozinho que a gente conhece, não é assim? Já que não dá para dividir simplesmente por ver duas retas. Isso. Se você quer ter certeza de um ângulo da medida, ele precisa dizer, ou então ele precisa, na figura do enunciado. O ângulo reto, uma das maneiras dele dizer, se não for botando que é 90 graus, é colocar naquele quadradinho com ponto. Então, okay. Se você não tem certeza, você não pode usar. Eu acho que é. Vira fake news, tá? Então, não usa informação que você não tem certeza. Então, vamos lá. Então, e agora? Agora, lembrar, eu quero o alvo. E será que com o que tem aqui eu posso tirar alguma conclusão sobre o alvo? Aí, de novo, tem muita coisa, muitos números, a figura com muitos triângulos. Aí eu vou pedir que você tente treinar a sua visão. Olhe para aquela figura e veja se você consegue visualizar ângulos externos de um triângulo. Um ângulo externo ali pode ficar oposto pelo vértice alfa. O ângulo? Quando você vai ali no ângulo externo. Diz o caminho, as três letras para eu ver. ADB. ADB, isso aqui, ó. ADB. É. Aí o externo dele é oposto pelo vértice alfa. Não. Ângulo externo de um triângulo é aquele que é formado por um lado e pela continuação do outro. Se você pegar o oposto pelo vértice alfa, o oposto pelo vértice alfa é esse. Por que esse ângulo não é ângulo externo do triângulo ADB? Porque ele é formado por um lado do triângulo, só que isso aqui não é a continuação de outro lado. A continuação de outro lado está para cá. E aí esse ângulo todo ele não é oposto pelo vértice alfa. Para ser oposto pelo vértice, cada lado de um ângulo tem que ser a semirreta oposta do lado do outro. E aqui não é, isso aqui não é a semirreta oposta dessa daqui. Então, de novo. Professor, o ângulo AED é ângulo externo. Isso. É ângulo externo do triângulo DEC.
Vamos lá, o que ela está falando? Se você olhar para esse triângulo aqui, ó, o DSE, esse ângulo Y aqui, ele é externo desse triângulo. Por quê? Porque ele é formado por um lado do triângulo e pelo prolongamento de outro lado. Então, se ele é externo de um triângulo, ele é a soma dos dois internos não adjacentes. Você pode colocar aqui, né? Vou apagar aqui as informações, tá? Eu coloco. Perceba que o ângulo AED é ângulo externo do triângulo DSE. Logo, aí o que é que eu vou dizer? O ângulo externo é a soma dos dois internos não adjacentes. Então, você vai ter que o Y vai ser igual ao alfa mais o X. Mas só com isso eu não consigo dizer quem é alfa. Tá, mas pelo menos é uma relação que você tem. Tem outro ângulo que é externo de outro triângulo. Vê se vocês conseguem visualizar. X mais alfa é externo o ângulo. Aqui, ó. Y mais alfa. Esse ângulo aqui, ó. Ele é externo de qual triângulo? Isso, Y mais alfa. Ele é externo de qual triângulo? Do triângulo ABD. Se você olhar para o triângulo ABD, destacar de novo aqui. Está aqui o triângulo ABD. E aí eu estou falando desse ângulo aqui todo. Ó. Esse ângulo aqui todo ele é externo desse triângulo vermelho. Por quê? Porque ele é formado por um lado e pelo prolongamento de outro. Só que quem é esse ângulo todo? Y mais alfa. Aí você vai de novo. Perceba que ADC, o ângulo ADC é ângulo externo e não é só ângulo externo. Externo de que triângulo? Do triângulo ABD. Logo, aí o que é que eu sei de um ângulo externo? Um ângulo externo é a soma dos dois internos não adjacentes a ele. Eu vou ter Y mais alfa vai ser igual a X mais 48. Outra equação. Então, a gente já está com duas equações que falam de alfa, de X e de Y. Parece que não é suficiente, porque duas equações com três incógnitas, os professores normalmente dizem que você precisa de uma terceira equação, né, para poder descobrir quem é alfa, quem é x e quem é gama. Mas eu não quero saber quem é alfa, quem é x e quem é gama, eu só quero saber quem é x. Então, pode ser que duas equações com três incógnitas seja suficiente para eu descobrir, desculpa, quem é x não, né, quem é alfa. Pode ser que seja suficiente para achar o alfa. Não consegue achar os três, mas um deles pode ser que seja suficiente. Será que só com essas duas equações eu descubro quem é alfa? Como? Isolo alfa, passo o y para a direita subtraindo e o valor de alfa fica igual a x mais 48 menos y. O isolar o alfa não é uma boa ideia, porque quando você isola o alfa, você vai pegar o valor de alfa e substituir na outra.
Aí a equação que você vai obter não fala mais de alfa. Ou seja, quando você isola uma incógnita, aquela incógnita ela serve como uma moeda de troca. Ela vai deixar de existir na outra equação. E eu quero saber quem é alfa. Então, eu quero chegar numa equação que o alfa esteja lá. Então, o melhor seria ou isolar o x ou isolar o y. Numa equação e substituir na outra. Qual o melhor isolar? Já tem um isolado, né? O y. Então, o y ele vai servir como uma variável simplesmente para fazer uma substituição. Onde tiver y na segunda equação, eu vou trocar por alfa mais x. Aí chama essa equação de 1, chama essa equação de 2. Pegando o valor de y na equação de 1 e substituindo na equação 2, obtemos... Aí você vai escrever o que é que você vai obter quando faz essa substituição. Então, fazendo essa substituição, você vai ter alfa mais x mais alfa igual a x mais 48. Aí matou. Subtrai x de cada lado. Quando eu subtrair x desse lado, anula. Quando eu subtrair x desse lado, anula. Que aí eu vou chegar que 2 alfa é igual a 48. A alfa, portanto, é 48 dividido por 2. A alfa, portanto, vai medir 24 graus. Como era alfa que eu queria, eu não preciso saber quem é x e quem é y, até porque não daria com essas duas equações para achar x, y e alfa, mas deu para achar o alfa. Professor? Pois não? Eu fiz isolando o alfa e deu o mesmo resultado. Tá, o isolar o alfa... E somei as duas equações. Tá, o isolar o alfa, quando você isola, é porque você quer substituir. Se eu isolar o alfa, ia ficar x mais 48 menos y. Aí eu ia pegar isso aqui e ia substituir o alfa. Aí a equação ia falar de x e de y. Mas aí eu somei. Eu fiz tipo um sistema. Como? Eu fiz tipo um sistema. Eu isolei alfa nas duas equações. Aí depois eu somei as duas equações. Aí ficou 2 alfa igual a y menos x. Ah, então você não fez substituição. Você somou as equações. E deu o mesmo resultado. Bom, se der, tranquilo. Outro caminho. Tá. Estou dizendo que quando você quer substituir, a ideia é você não isolar aquilo que você quer. Porque senão, quando você for substituir, o que você quer sai da equação. O que é que a gente usou? Usei o teorema do triângulo isósceles 2 vezes, em 2 triângulos, né, que eram isósceles, e com isso eu gerei novas incógnitas, x e y. Depois eu usei que um ângulo externo de um triângulo é a soma de 2 internos não adjacentes a ele. E usei isso em 2 triângulos para gerar 2 equações. Depois que eu obtive essas 2 equações, eu consegui isolar o alfa e descobrir o valor dele. Encontrar que o alfa mede 24 graus. Tá? E o interessante de você fazer muitos exercícios e exercícios diferentes é porque, como é que eu ia lembrar que num triângulo isósceles os ângulos da base têm mesma medida? Eu só vi isso lá na aula em agosto que o senhor falou. Eu só vi esse negócio naquele dia. Realmente, se você só viu naquele dia, você não é para lembrar mesmo, não. Você vai lembrar quando você faz muitas questões e com frequência esse resultado é usado. Quando você pega um resultado da parte teórica que é usado em várias questões, aí você fixa aquilo ali. Quando você não faz exercício, aí você não fixa a teoria de jeito nenhum. Não tem como fixar.
E, de novo, fazer muitos exercícios não é fazer o mesmo exercício repetidas vezes. Ou seja, pegar questões idênticas e sair resolvendo 10, 20, 30, 40 vezes. Isso não te acrescenta nada. O ideal é você fazer questões diferentes, porque questões diferentes faz com que você pense de maneiras diferentes como usar aquilo que você tem na parte teórica para resolver o problema. Que você tem na teoria para resolver o problema. Tá? Tem um problema, que eu acho que, inclusive, tem um dos vídeos que eu estou dizendo para vocês, que ele é bem interessante, porque Está cortando, professor. Não sei se é só aqui. ele usa esse resultado do ângulo externo e o teorema do triângulo isósceles repetidas vezes para você resolver. Infelizmente, é o problema da Wi-Fi. Ela fica oscilando, às vezes fica ruim. Tá? Então, tem um problema que eu acho que tem um dos vídeos que foi disponibilizado para vocês, que eu vou discutir aqui. Tá? Porque ele é um problema interessante que exige uma certa visualização de como usar, tá? Que é o problema 185. O problema 185, você tem uma figura onde você tem vários segmentos congruentes. Aqui está ponto A, F, D, B, C e E. Ele diz assim, determine a medida do ângulo do vértice A do triângulo isósceles ABC. Quando ele diz que esse daqui é o ângulo do vértice de um triângulo isósceles, ele está dizendo que esses lados aqui são os lados congruentes. O AB é congruente ao AC. Sabendo que os segmentos BC, CD, DE, EF e FA são congruentes. Então, esse segmento, esse e esse são congruentes. E ele quer saber quanto é que mede esse ângulo aqui que eu estou chamando de X. Por que ele é um problema desafiador? Porque, a princípio, não tem nenhum valor numérico aqui no problema. Não conheço nenhum valor numérico, eu quero saber qual é o valor de X. Só que quando tem segmentos congruentes e segmentos que estão unidos por uma extremidade, você tem ali triângulos isósceles. Então, o que não falta nessa figura são triângulos isósceles. Por exemplo, começando por esse daqui, que é o que tem um X, né? O triângulo AFE. Ele é isósceles. AF congruente a AFE. Então, os ângulos da base vão ser congruentes. Se esse daqui é X, então esse daqui também vai ser X. Aí vou para o próximo triângulo, o FED, ele também é isósceles. Então os ângulos da base têm a mesma medida. Quem são os ângulos da base? Esses dois. Sei quanto é que mede algum deles. Porque se eu souber quanto é que mede algum deles, o outro tem que ter a mesma medida. O ângulo do vértice F é igual a 2x, né? Se você olhar para esse ângulo aqui, ó, ele é externo desse triângulo.
O que ele é externo desse triângulo? É formado por um lado e pelo prolongamento de outro. Então, se ele é um ângulo externo, ele é a soma dos dois internos não adjacentes. Então, ele vai ser x mais 2x mais x, 2x. Então, o próximo também é 2x. Os ângulos da base são congruentes. Aí vou para o próximo triângulo. O EDC também é isósceles. Então, esse ângulo aqui e esses são congruentes. E mede quanto? Não sei, mas a medida de um tem que ser igual à medida do outro. Será que eu consigo descobrir quanto é que mede um deles? Dá para usar o mesmo raciocínio do problema anterior. Cada um vai medir x, não é? IDC é externo. Esse ângulo aqui, ele é externo. De qual triângulo? AED. AED. Não é desse daqui, ó. Não é do DF. Porque para ser externo do DF, ele tem que ser formado por um lado, mas teria que ser formado pelo prolongamento do outro. E isso aqui não é prolongamento do outro. Então, ele é externo, mas ele é externo desse triângulo aqui, ó. E aí entra a questão de você visualizar que não tem só os triângulos pequenos, mas tem triângulos maiores. Então, esse ângulo ele é externo desse triângulo aqui, ó, do AED. Então, se ele é externo, ele é a soma dos dois internos não adjacentes. Né? Vai ser x mais 2x. Então, esse ângulo aqui vai medir 3x. Como esse outro é congruente a ele, 3x também. Aí tem outro triângulo isósceles, o DBC. Se ele é isósceles, os ângulos da base são congruentes. Vou indicar aqui os ângulos da base. Quanto é que mede cada um deles? Não sei, mas a medida de um vai ser igual à medida do outro. Será que tem algum que dá para descobrir a medida? Ele também é externo. Qual? Esse de baixo, o BDC. BDC, isso daqui, ó. Ele é externo de qual triângulo? ACD. Esse triângulo maior aqui, ó. Ele é externo desse triângulo maior, por quê? Porque ele é formado por um lado e pelo prolongamento de outro. Se isso aqui é externo do triângulo ACD, ele é a soma de dois internos adjacentes, o x e o 3x. Então, isso aqui vai medir 4x. Portanto, o outro vai medir 4x também. Mas tem mais um triângulo isósceles na figura, que não foi usado ainda. Qual? Esse último de baixo. Você colocou os 4x aqui. 4x e 4x. Mas tem mais um triângulo isósceles na figura. É o BDC. ACD. O triângulo maior. O problema diz lá que o triângulo maior é isósceles. Então, isso aqui estão os ângulos da base. É esse todo aqui. Ó. Se aqui mede 4x, esse ângulo todo tem que medir 4x. Se essa parte é 3x, essa daqui é 4. X. Aí você usa a soma dos ângulos internos de um triângulo. De qual triângulo? Daquele que você conhece os três ângulos. Qual é o triângulo que você conhece os três ângulos internos? Professor, o senhor pode repetir a parte que o senhor... Só a parte que o senhor achou 3x, porque eu tive que CDB. sair um minuto. Eu perdi as partes. O CDD é um deles, mas tem outro triângulo que você conhece os três ângulos. O triângulo ACB. CB. E perceba que os ângulos são os mesmos. Ó. X, 4x e 4x. X, 4x e 4x. Então, você faz a soma dos ângulos internos de um desses triângulos. Então, por exemplo, trabalhando com o triângulo CDB, você vai escrever que x mais 4x mais 4x vai ser igual a 180 graus. Aí você vai ter que 9x
igual a 180 graus. Aí você vai encontrar que o x vai ser 180 dividido por 9. X vai ser igual a 20. Alguém falou do ângulo 3x que não acompanhou? A ideia é olhar para esse triângulo aqui, ó. Eu estou destacando o vermelho. Esse triângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ele é externo desse triângulo EAD. Porque ele é formado por um lado e pelo prolongamento de outro lado. Então, se ele é um ângulo externo desse triângulo, ele é a soma dos dois internos que não estão adjacentes a ele. O x com 2x vai dar o ângulo externo, 3x. Entendi, obrigado, professor. Então, é um outro problema que realça a importância de você visualizar ângulos externos de um triângulo. E cuidado, não diga só que o ângulo é externo. Porque, por exemplo, você perguntar, o 3x aqui, ele é externo ou interno? Ele é as duas coisas. Só que ele é externo de um triângulo e é interno em outro triângulo. É como se alguém perguntasse, você é filho ou é pai? Eu sou as duas coisas. Só que eu sou pai de uma pessoa e filho de outra. Tá? Então, você tem que dizer em relação a quem aquele ângulo é externo. Ele é externo de tal triângulo. Tá? Há uma pequena variação nesse problema, uma outra maneira de resolver, mas também usa a ideia de ângulo externo. Tá? Eu vou só simplesmente falar essa pequena variação para que alguém possa tentar fazer dessa outra maneira. Tá? Então, eu vou apagar aqui rapidamente, só para dar uma outra ideia de como poderia ser feito esse problema. A gente chamou, esses são segmentos congruentes, né? A gente chamou o ângulo que queria conhecer de x, então esse daqui é x também. Aí percebeu que esse ângulo aqui é externo desse triângulo, então ele divide 2x. Só que nesse triângulo isósceles tem um outro ângulo que é congruente a ele, 2x. Às vezes a pessoa não percebe que esse ângulo aqui, ele é externo desse triângulo maior. Aí ele quer comparar esse ângulo com o triângulo anterior. Bom, se você for comparar com o triângulo anterior, você vai ter que prolongar isso aqui. Porque o ângulo externo ele tem que ser formado por um lado e pelo prolongamento de outro. Então, o ângulo externo desse segundo triângulo isósceles aqui vai ser esse daqui todo. Aí fica 2x mais 2x, 4x. Só que esse daqui, ó, que eu vou pintar de preto, ele é oposto pelo vértice com esse outro. Então, essa parte aqui é x. Aí você chegaria à conclusão que esse daqui seria 3x. Já que o ângulo externo todo é 4x. Seria uma adaptação que você faz para ficar sempre comparando um ângulo com o triângulo anterior. Ele nem sempre vai ser o externo, mas se não for o externo, você faz o prolongamento do lado para ter o ângulo externo e aí adapta a solução. Bom, eu espero que tenha uma questão que é bem desafiadora nesse livro, porque ela exige que você faça uma construção. Coisas como o que a gente está fazendo aqui, prolongar um lado, só que essa construção ela é mais elaborada, que é o problema 188. Tá? Então, eu vou pedir que vocês tentem fazer o problema 188. No final do livro tem uma dica que ele dá de que construção fazer. Se por acaso você não entender, depois eu vou estar disponibilizando na turma de vocês um videozinho explicando a questão 188 e aí você pode acompanhar, tá bom?
Nesse vídeo eu utilizo, inclusive, o GeoGebra como auxiliar para fazer a construção e ser mais interativo no vídeo, tá bom? Bom, agradeço quem pôde ficar até o final da aula e espero que tenha contribuído. Na aula de amanhã, a gente vai discutir algumas questões sobre desigualdades em triângulos, tá? Era algo que foi apresentado no vídeo, mas não foi discutido questões. E eu já vou disponibilizar um material nas aulas para o próximo capítulo, que é sobre perpendicularismo. Então, você já começa a perceber que o nosso ritmo vai aumentando um pouquinho mais. A gente vai precisar ir andando cada vez um pouco mais rápido, com o objetivo de tentar cumprir o máximo do programa da disciplina, tá bom? Obrigado, até amanhã. Lembrando que amanhã a aula é às 10 horas, não é isso? A aula de amanhã é às 10, né? É. Pronto. É sim. Então, até amanhã. Até amanhã, professor. Obrigado. Até amanhã. Valeu, professor.